Olá, meus queridos irmãos motoristas da Lima Transportes. Todos nós aqui na Lima sabemos e nos empenhamos muito para cumprir com todas as metas que a nós são confiadas, não é mesmo? E fazemos isso com prazer, porque nós gostamos de trabalhar correto numa empresa correta como é a Lima. Por sua vez, a Lima Transportes nos recompensa através de um bônus mensal que chamamos de Liga dos Motoristas. E dentre os vários parâmetros da Liga está um que representa muito, cujo seu peso é de 50% do valor do bônus total. Pois bem, este parâmetro é exatamente a média de consumo de combustível dos caminhões que nós dirigimos. E nosso gerente regional norte, Márcio Rezende, preocupado com tantos colegas que estão tendo mensalmente prejuízos na liga, via de regra por pequenos descuidos, chama a atenção de toda a equipe para alguns fatos que merecem nossa total atenção. Primeiramente, nós precisamos entender quais são os parâmetros de média para cada operação, exigido pela Lima Transportes. Com relação à operação primária, ou seja, para os caminhões superbitrens, a média geral, com caminhão carregado e vazio, a média do mês geral, não importa se andou vazio ou carregado, exigido pela Lima, é de 1,8 km por litro de diesel gasto, Caso você realize uma viagem onde as duas pernas da mesma, ida e volta, seja com o caminhão carregado, que chamamos de viagem casada, é importante informar para o Márcio até o final do mês para que seja considerado uma média inferior daquele caminhão naquele mês. Por exemplo, você vai Goiás, Belém carregado, chega em Belém, vai para Barcarena e carrega para o Goiás carregado. Essa é uma viagem casada que merece uma avaliação diferenciada. Outro fato é, no caso, se você pegar uma estrada esburacada, como no caso São Luís, Belém, o consumo de diesel é infinitamente maior, Então, é importante você anotar tudo isso, a quilometragem dessa viagem, que você fez, e no final do mês também comunicar para o Márcio, Para os caminhões de operação secundária, ou seja, os caminhões com carretas de programação, a média geral do mês, seja carregado ou vazio, é de 2,6 km por litro de diesel, Por isso é importante o motorista que trabalha nesses caminhões fazer um controle particular, anotando todas aquelas descargas realizadas através do uso da bomba Cardan. E no final do mês mandar um zap para o Márcio informando quantas horas o motor do seu caminhão funcionou na realização dessas operações. Isso será levado em consideração. Caso você não tenha atingido a média pré-estabelecida para aquele mês, o Márcio vai encontrar uma justificativa para, então, colocar você como que tenha atingido a sua média, dado essas situações. Essa comunicação é imprescindível para que o Márcio possa, então, intervir por nós antes de fazer o fechamento da liga. Pois após fechada, fica muito difícil reverter qualquer que seja o valor, Então, isso depende muito de cada um de nós. Caso você seja, por exemplo, designado para assumir um caminhão que não seja aquele que você trabalha regularmente e que o tanque do mesmo não esteja completo, você, logicamente, vai completar o tanque, Mas procure saber quem foi o motorista, o último motorista que trabalhou naquele caminhão, Ou o motorista efetivo daquele caminhão, e você vai levar essa informação para o irmão Abílio. Como é o procedimento desse abastecimento? É o mesmo. Você irá usar sua matrícula e sua senha lá no registro do cartão Express, porém, aquele abastecimento será lançado para o motorista que opera aquele caminhão ou que operou numa viagem anterior a você e não completou o tanque do caminhão. Já houve casos, por exemplo, na filial de São Luís,
em que o motorista pegou um caminhão nessa situação, não estava com o tanque completo, ele rodou apenas 88 km e, quando chegou na garagem, realizou o abastecimento e pegou em torno de 100 litros. Ou seja, a média desse motorista naquele mês despencou, né, drasticamente, ficando assim muito difícil para o Márcio justificar tamanha discrepância. E numa situação dessa, o motorista vai perder 50% da sua liga. Já imaginou? Então, esse tipo de situação acontece com maior frequência com motoristas que não têm um caminhão efetivo, né? Ele assume um caminhão, por exemplo, com um tanque incompleto, ele abastece, porém, negligencia no momento de pedir para lançar aquele abastecimento para o motorista que operou aquele caminhão antes dele. E aí, ele vai trazer problemas para si próprio. Esse motorista, ele está fazendo a coisa certa, né? Está abastecendo um caminhão que está com o tanque incompleto. Porém, por uma questão de negligência mesmo, de descuido, né? De não informar, ele poderá ser prejudicado, né? E isso tem acontecido, né? Uma outra situação, né? Assim, no caso de qualquer dúvida que você tiver com relação à sua média de consumo daquele mês, você não anotou, você se perdeu nos cálculos, você pode entrar em contato com o irmão Abílio e pedir para ele ver, né? E ele consultará no sistema e irá lhe dar essa informação. Isso é importante, nós temos esse controle em nossas mãos, né? Um esclarecimento importante também para os caminhões perfil 24 horas, né? Aqueles caminhões que trabalham 2 turnos, tem 2 motoristas, a média desses caminhões será dos 2 motoristas que operam o mesmo, entendeu? Nós somos cientes que os caminhões que nós operamos têm muitos componentes que consomem muita energia das baterias, como rastreador, geladeira, né? Hoje os caminhões de longa distância, a maioria tem geladeira e é muito importante para o nosso conforto, climatizador e aquela inúmera quantidade de câmeras, né? Todos que consomem muita energia, né? Então, para os motoristas que trabalham em operação de longa distância, a diretoria da Lima abriu um precedente para que possam funcionar o motor 2 ou 3 vezes de aproximadamente 15 minutos cada funcionário, numa folga semanal de 36 horas, exatamente para recarregar as baterias e não ter problema no final da folga, quando for retomada as suas jornadas, o carro não tenha corrente para dar partida, né? Nós sabemos também que o maior vilão que impede que alcancemos as metas de média de consumo pré-estabelecidas pela Lima são exatamente as horas de motor funcionando em marcha lenta. Portanto, se seu caminhão tem vazamento de ar, solicite manutenção para uma imediata correção. Se você parou uma parada rápida num posto fiscal, desligue o motor. Se você de manhã funciona o carro, vai fazer seu checklist, procure fazer tudo com o motor desligado, só ligue no momento em que for realmente dar início à sua viagem, né? E por falar em manutenção, quando você abrir uma ordem de serviço para realizar qualquer que seja a manutenção, comunique de imediato para o setor de logística da filial, né? Para que a logística possa fazer a justificação da parada daquele caminhão para a raiz, né? Cada caminhão desses que a Lima tem, contratados pela Raiz, ele tem seus indicadores para serem cumpridos, né? Aqui o T2, o T3, o T4, que posteriormente estaremos esclarecendo esses parâmetros para que todos tenham conhecimento. São parâmetros que devem ser cumpridos e, caso contrário, terá cobrança, né? A transportadora vai ser cobrada, né? Pois é, esse é o recado para hoje. Vamos estar bastante atentos, né? Cumprir as nossas metas e garantir 100% da nossa liga, né? Mês a mês, né? Isso é uma bonificação que nos ajuda muito. Portanto, depende muito, mas muito de cada um de nós, na questão de recebermos a nossa liga por completo, né? E principalmente nessa questão do consumo de combustível. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.